noite, Mara. Boa noite, Tainara. Sejam bem-vindas. Obrigada por estarem participando com a gente mais uma vez. Segundou. Boa noite, mozão. Boa noite a todo mundo que tá na live. Boa noite, Ana Vali. Seja bem-vinda. Aqui ainda não entrou a live. Não entrou? Então vamos esperar um pouquinho. Não, tô aguardando. Agora vai entrar. Vai entrar? Vamos ver aqui. Entrou. Entrou? Então tá bom. Vai entrar? Entrou até sem propaganda. A minha tá com propaganda aqui. Ah, tá. Duas, inclusive. Bom, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma live. Obrigada por estarem aqui com a gente, né? Boa noite, Zilma. Boa noite, Amélia. Sejam bem-vindas. Hoje, segunda-feira, né? Começamos com mais uma semaninha de... Como é que é mesmo, Buzão? Do Esquenta Black, né? Esquenta, né? Isso. Da Black Friday, Esquenta né? da Black Friday. Também. Isso. Hoje o Mozão trocou a nossa promoção da semana. Boa noite, Mariana. Boa noite, Ana Maria. Sejam bem-vindas. Boa noite, Ju. Seja bem-vinda. Hoje o Mozão trocou a promoção, né? Como eu falei para vocês na live passada, no mês de novembro, cada semana a gente vai ter uma promoção diferente na loja virtual. Dos 15% de desconto de semana passada acabou ontem e hoje a gente tá com uma promoção diferente. Boa noite, Ana Lúcia, seja bem-vinda. A promoção dessa semana, que vai ficar até o domingo, dia 14, é promoção de madeira. Todos os recortes, todas as peças de pinos e MDF estão com 20% de desconto. Não importa a forma de pagamento, tá? Cartão de crédito, boleto, não faz diferença, tá? E olha lá, Zilma já tá de olho, já viu a promoção, mozão. É madeira 20, né? Madeira 20 o cupom. Mas o site inteiro só com 5%. Só não, né? Tem 5% no Pix. Então, se quem comprar madeira e pagar pelo Pix, vai ter 25%. Né? Então, madeira 20 para todas as madeiras MDF, pinos e recortes, tá? Tem madeira 20, o cupom de desconto para ganhar 20%, aí não importa a forma de pagamento. E se vocês pagarem no Pix, ganha mais 5%. Aí pode virar para as peças de MDF e pinos até 25% de desconto. Mas esse 5% de desconto do Pix vale para a loja inteira também, tá? Não precisa ser só para madeira. Isso. Falei certo, né? Falou. Então tá bom. A Juliana falou, eita, que meu carrinho vai encher, kkk. Eita, Ju, você vai acabar montando a barraquinha aqui do lado, então, será? E é bastante coisa boa mesmo, viu? O desconto é bem agressivo, né? Sim, é um belo de um desconto. Vocês que gostam das peças de pinos, aproveitem, porque esse desconto super ajuda, inclusive, no abatimento de um frete, né? Faz uma boa diferença esse desconto aí. Então, aproveitem que é até domingo, dia 14. Daí, no dia 15, a gente já muda a promoção de novo, tá bom? Sim, até chegar em si a Black Friday mesmo. Até chegar a Black Friday, que é a última semana. Tá bom? Eu tinha mais alguma coisa pra falar? Não sei, hoje é segunda, né? Hoje é segunda, não, né? Semana começando, espero que todo mundo tenha tido um ótimo fim de semana, né? Que tenham descansado bastante. A Ju não descansou, eu vi. Que a Ju trabalhou pra caramba. A Ju fez a boa parte da decoração de Natal dela esse fim de semana. Ficou muito lindo, viu? Bastante gente chegando na live, moção. Legal, boa noite todo mundo que tá chegando. Obrigada por estarem aqui com a gente. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Bom, vamos à parte boa. Hoje eu vou fazer uma peça com vocês, uma placa de pinos. Sabem que eu adoro uma pecinha de pinos, né? Vou fazer uma placa de pinos com vocês utilizando os stencils, né? Novidades da Opa. Vou usar a caminhonete e o stencil de melancia. Vamos ver o que vai sair hoje. Eu dei uma adiantadinha aqui, mas eu acho que vai ficar uma peça com um ar bem diferente das demais. Vamos ver. Qualquer dúvida, mozão, tá de olho? Só falar que a gente vai conversando e tirando as dúvidas, tá bom? Vamos lá. Ó, a Juliana apoiando, ó, tem muita coisa top, meninas, corra, aproveitem. Obrigada, Ju. A Sandra dando boa noite. Aí a Juliana falou, opa, está quase tudo pronto. Ainda falta a casinha, né, da decoração de Natal. Ah, falta aquela porta-chaves, mozão. Olha que legal o comentário da Débora. A Débora Siqueira. Boa noite, é muito gostoso assistir sua live. Vocês são muito simpáticos. Ai, obrigada. Boa noite. Que bom. A gente faz com bastante carinho, né, mozão? Godoy falando, opa, projeto legal. Que bom. Então, vamos lá. Deixa eu contar para vocês o que eu adiantei aqui. O que eu comecei? Essa é uma placa de pinos, né? Então, passei uma demão de verniz acrílico em toda ela para impermeabilizar.
deixei secar bem. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei o nosso stencil de caminhonete, encaixei aqui na placa, ó, e eu usei a altura dele para riscar com o lápis, tá? Então, essa faixa que tem aqui é exatamente o tamanho do nosso stencil. Feito isso, essa parte do meio aqui, eu pintei de branco folk, tá? E fiz o sombreado e adiantei já a marcação do nosso stencil com a cor Craft, tá bom? Feito isso, as nossas duas pontas aqui, né, as duas pontas da nossa placa, eu pintei com a cor orégano e sombreei com o titânio, tá? Eu adiantei aqui o stencil de melancia na faixa de baixo, porque eu já vou trabalhar de cima com vocês. Eu queria ver como é que vai ficar, porque para variar, eu não trabalhei com nenhum dos stencils ainda. Então, esse da melancia que é de sobreposição, eu quis dar uma testada para ver como é que funciona, mas é bem tranquilo, tá? Então, vou começar pela faixa de melancia, vou repetir o mesmo trabalho que eu fiz embaixo, aqui em cima, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui. Como que funciona? O nosso stencil de melancia, ele tem dois registros aqui do lado, ó, uma bolinha e um quadradinho. Então, para eu não me perder, eu vou encaixar as nossas melancias aqui na nossa placa. Eu vou ter que emendar, né? Porque ele não pega a parte inteira. Vou encaixar aqui e com um lápis, eu vou fazer a marcação do quadradinho aqui e da bolinha. Quando eu comecei aquele de baixo para testar, eu não marquei o registro, depois eu tive que voltar e marcar. Por quê? Vocês vão ver que a casca, ela não encosta no vermelhinho da melancia, ela tem um espaço, então é importante vocês marcarem o registro para não se perderem. Eu tentava lá encaixar a casca no rosinha e não batia de jeito nenhum. É proposital esse espaço aqui, tá? Então sempre marquem o registro para não se perderem. Vou fixar aqui com uma fita crepe. Vou começar com essa parte aqui que é a cor de rosinha, vermelhinha, né? O fundo. Deixa eu prender aqui. E vou preencher o fundo das nossas melancias com o rosé escuro. Eu quis pegar esse projeto e trabalhar cor, mas não trabalhar aquele mais escuro que eu gosto para farmhouse e para country. Eu quis fazer uma coisinha um pouquinho diferente para ficar um pouco mais alegre. Vamos ver como é que vai ficar nos finalmente depois, né? Então, vou preencher aqui o fundo das nossas melancias com o rosé escuro. Até deixei aqui. Tem bastante gente, mozão, comentando, ó. Legal. Ó, Sônia chegando dando boa noite. Boa noite, Sônia. A Tainá falou, ó, que projeto legal, com a união desses dois stencils lindos. Obrigada, acho que vai ficar bem fofo, né? A Juliana falou, ó, são mesmo super atenciosos falando da gente. Obrigada, Ju. Legal. Adoro melancia, a Ana Vani tá falando, ó, tá uma fofura, já amei. Carla Que dando bom. boa noite, Ana Lúcia falando que já adorou. A Rose Reis dando oi. Oi, boa Carmen noite. também, ó, boa noite, uma ótima semana para vocês. Para vocês Obrigado. também, obrigada. A Vânia dando boa noite. Boa noite. E muita gente deu like, né? Muito obrigado, né? Obrigada, eu sempre esqueço de pedir, né? Se puderem deixar o like aí para chegar mais pessoas legais como vocês, né? Agradecemos muito. Pessoal que aproveitou tanto a promoção de semana passada quanto a que começou hoje, já enviamos tudo, tá? E a Sandra falou, ó, eu já teria dificuldade para entender a existência de melancia. Ah, não, ele não é difícil, tá? Mas eu tô contando porque como eu testei a parte de baixo, né? Para ver como é que era o esquema de montagem, eu já vou contando para você as dicas, porque eu não marquei o registro quando eu fui testar e depois tive que voltar lá e marcar. Então já dou a dica para vocês economizarem esse tempo. E a Rosa Guedes, boa noite. Ela que entrou membro na live passada. Né? Boa noite, Rosa. Obrigada, viu? A Rosa Guedes e a Tânia Filipino tá dando boa noite, Elis. Boa noite, Tânia. Seja bem-vinda. Ó, encaixei um pedacinho aqui e vou preencher também, né, para dar a continuidade aqui da nossa placa.
Então, eu vou pegar, tem o registro aqui embaixo do quadradinho e da bolinha. Eu vou encaixar aqui. Ah, não, esquece, eu tenho que fazer o esfumado da nossa melancia. Vou encaixar aqui de novo, então, aonde a gente fez o fundo do rosé escuro. Vou tirar o excesso de tinta do meu pincel pituá aqui no paninho. E eu vou fazer um esfumado em volta das nossas melancias para dar a impressão que elas estão sombreadas. Vou esfumar com o cereja. Então, as nossas melancias, elas têm um fundo cor-de-rosa, né? Falei, vamos nos desafiar a trabalhar com tonalidades diferentes para ver como é que vai ficar. E aqui nos comentários, muito legal ver quantos membros, né? Muito! Muitos membros comentando. Uma gratidão, né? Por Nossa, confiando, né? a gente fica super feliz, viu? De verdade. A gente faz com tudo com muito amor, muito carinho, então é muito legal ver essa resposta de vocês. Essa semana mesmo, você já me falou ontem, né? Você já falou, já tem que preparar lá os membros, prepara sempre, toda semana, com o máximo de dedicação. Sim, essa semana vai sair a aula que a Elaine pediu pra mim. Não vou contar, mas a Elaine sabe o que é. Inclusive, ela já está começada, eu preciso só continuar. Olha só que legal, ó. A Fernanda, tem muita gente dando boa noite, né? Boa noite. Femara Country. Olha, a Femara tá aí, que legal! Kisses from México, né? Saludos desde México. Que legal, graças! Nossa, que legal! A Femara, ela tem canal no YouTube também, ela trabalha muito com pintura country e pintura com stencil também, mozão. Pinta top. muito! Que legal! Fico super feliz. Gente de outros países, né? Então, sabe que eu tava olhando no meu Instagram? Tem bastante gente de outras regiões, né? De outros países adicionando. Achei bem legal. Aos poucos a gente vai crescendo, né? De pouquinho em pouquinho. Ó, a Juliana sempre apoiando bastante. Legal. Muito. A verdade tem que ser dita, vocês são top. Obrigada. Legal, obrigado. E a Femara falando, ó, muitas graças, bendiciones. Bendiciones, acho que é assim que se fala. Graças, que bom. Obrigada. Não sei se fala graças a você, né? Mas... Então, ó, fui esfumando aqui o contorno das nossas melancias. Vou encaixar aqui nesse pedacinho que eu emendei. E vou fazer o mesmo esqueminha. É bem tranquilo de fazer essa melancia, viu? E ela fica com um efeito bem fofo. Eu tô fazendo aqui na placa, mas uma peça que deve ficar uma graça com esse stencil é vocês pegarem uma bandeja, de preferência uma bandeja mais alta do lado de fora, e trabalharem esse stencil toda a volta por fora da bandeja. Deve ficar uma graça. Porque ele é bem... Ele tem uma cara de estampa de tecido, praticamente, né? Então, eu acho que dá para aproveitar bem. Imagino que uma bandeja por fora deve ficar bem fofo. Então, ó, fiz aqui. Vou colocar aqui de pertinho para vocês. O esfumado da parte cor-de-rosa das nossas melancias. Agora sim, eu vou pegar o registro aqui da parte de baixo, onde tem a semente e a casca. Vou encaixar aqui e a gente vai começar a trabalhar o verdinho e as sementes das melancias. Então, vou prender aqui. Esse aqui eu vou deixar de lado, eu já pego para usar de novo. Vou pegar um pituá menor. E para fazer a casca da nossa melancia, eu vou preencher com o verde perla. Aí depois tem um monte de pintinha, tanto dentro das melancias quanto fora, né, que são as sementes. Aí a gente preenche por último com o preto. Então, vou vir aqui, ó, bem tranquilo. Se pegar semente, não tem problema, porque depois a gente vai preencher de preto e cobre, tá? Então, não esquentem a cabeça. Vou descer aqui pra vocês verem melhor.
Mas é bem fofo. Isso aqui num conjunto de cozinha deve ficar a coisa mais fofa. A Mara Rigo falou, adoro os trabalhos da Femara, Country, sou muito fã. Muito, Ela bem até legal. agradeceu a Mara Rigo. Aí a Elinice disse, boa noite a todos. Boa noite, Helenice. A Tânia falou, você merece ser conhecida fora do país, você pinta muito. É Obrigada. verdade, fica muito mesmo. Aí a Rose Reis falou, essa professora arrasa. Obrigada, E a viu? Mara Rigo falou, a professora Elis merece esse reconhecimento. Obrigada. Fico bem feliz, viu? Obrigada mesmo. Tento fazer o melhor que eu posso aqui nas aulas, fico bem feliz. A gente pinta muito mesmo, Zô. Você gosta, mozão? Às vezes, é engraçado, né? Às vezes eu tô assim inquieto e tal, porque demora pra anotar as coisas, né? É. Aí às vezes você faz o café e tal, aí eu vou lá pra cozinha, acordo cansado e tal. Muitas vezes acordo já com sono, né? Aí vou lá pra cozinha e começo a olhar tudo que você pintou assim, sabe, na sala, porque tem pintura só pela casa inteira, né? Tem. E eu falo que as melhores você não vende. Eu, por exemplo, de Natal eu falo assim, meu, não é possível, pinta muito. Pinta muito mesmo. Ó, com o espacinho que fica aqui, ó, fica bem fofo. Agora eu vou pegar aqui e vou encaixar. São vários detalhezinhos aqui, mas não é um stencil complicado, viu? Ele é bem tranquilo. Acabei até deixando perto demais, mas tá. Vou encaixar aqui de novo. E agora a gente vai pro acabamento das sementes, o pretinho. Vou encaixar bem aqui para não fazer barbeiragem. Bom, o preto tá tranquilo, né? De preferência nessa parte, peguem um pincel pitó pequeno. Eu vou continuar com esse, que é o tamanho 2, porque tem bastante semente. Então, se vocês pegarem um pincel pitois menor, vai economizar o tempo de vocês de sujar onde não deve com o preto. Deixa eu pegar o preto. Resolvido. Então, vou vir aqui, ó, preenchendo as sementes, tanto dentro da melancia quanto fora. Depois, eu vou querer fazer umas luzes nelas, mas eu vou deixar, inclusive, para fazer junto com as luzes da caminhonete, assim a gente trabalha de uma vez só. Mas, com certeza, eu vou colocar um pouco de luz aqui para dar aquele up, para dar aquele tchan na pintura, né? Mas bem tranquilo. Alguém ficou com alguma dúvida dessa parte da melancia? Aí, aparentemente, não. É bem de boa. Né? Então, a Pilar tá dando boa noite. Boa noite, Pilar. Querida. Seja bem-vinda. Que legal está ficando. Vai ficar bem fofo. Hoje ninguém tá latindo, né, mozão? Começou a chuviscar aqui, aí acabou a graça. Ninguém late. Mas que tem bastante semente, tem. Mas vale a pena. Eu tô querendo fazer um detalhe aqui depois na placa, vamos ver se vai encaixar, né? Olha que fofo que fica essa melancia. Tá ficando legal. Fica bem fofa, né? Cadê aqui, semente.
acabando. Ó, a Cíntia falou assim, ó, boa noite, cheguei. Boa noite, Cíntia. A Sandra falou, com sua explicação ficou fácil usar assistência, muito fofo. Ah, ele é bem tranquilinho. Muito fofa. Bem tranquilinho mesmo, e ele fica com um efeito bem bonito, né? Deixa eu pôr aqui pertinho para vocês verem. Ó, super fofinho, né? Não tem muito erro. Depois eu vou fazer as luzes, como eu disse para vocês, mas vou deixar para fazer por último, realmente para fazer um serviço só. Aí, o que que eu fiz? Essa estampa aqui, ela imita uma estamparia de um tecido, né? Então, eu já tinha sombreado aqui a nossa parte com o titânio, e como eu fiz essa faixa central aqui, é como se isso aqui fosse um patchwork, vamos imaginar assim. Então, esse bloco tá na frente e essas duas faixas, elas estão para trás. Então, eu fiz um sombreado de verde perla, que é o verde mais escuro aqui, e vou repetir esse processo aqui também, tá? Então, eu imagino esse daqui como se fosse um patchwork. Eu fiz esse sombreado escuro aqui encostado na fita crepe proposital. Ele ajuda a dar mais profundidade quando a gente trabalha em blocos assim. Deixa eu pôr mais um pouquinho do verde perla aqui e já vou sombrear. Vocês até poderiam ter deixado só com o titânio, mas realça muito mais quando a gente trabalha assim. Meu chanfrado 18, né? Esse daqui não tem erro. Rende muito. Uhum. Tá? Vou repetir aqui para ficar um pouco mais escuro. Deixa eu tirar a fita crepe aqui. Ó, o acabamento fica perfeito. Fica bem bonito o efeito. Aí, o que que eu fiz aqui? Eu fiz a marcação e o sombreado aqui do nosso fundo branco folk, fiz com o craft, tá? Eu fiz a marcação, mas eu não vou poder andar com o stencil para fazer o efeito 3D, porque o espaço aqui deu certinho, não tem margem aqui para andar nada. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um esfumado no fundo de todo esse desenho aqui e vou encaixar o stencil no mesmo lugar. Para quando... Eu li o meu comentário do meu pai, até me perdi aqui. Foi legal. Boa noite, Elis, cadê meu like? Oi, pai. Para quando eu vou fazer o esfumado para quê? Para quando eu for terminar a nossa caminhonete e retirar o stencil, dê a impressão de que tem um sombreado por fora do nosso desenho e isso ajuda na profundidade, tá bom? Então eu vou pegar aqui o craft e vou esfumar o fundo de todo nosso desenho, inclusive aqui na escrita, tá? Vou pegar um chanfradão, não, um pitoazão. Esse aqui é o tamanho 6, tá? Para render mais aqui pra gente. Vou começar na caminhonete. Tentem fazer um esfumado bem delicado, cuidado com a quantia de tinta. É só para dar um efeito de sombreado por fora do nosso desenho, tá? Então não pode ficar um esfumado marcado. Tem alguns comentários aqui. Pode ir falando, mozão. A Sandra falou, gostei de ver você limpando o pitual lá da peça.
Gostou? Isso ajuda a gente a ter uma noção da quantidade de tinta que você deixa no pincel. Na verdade, a quantidade você vai testar, porque vai depender da tinta que você trabalha também, tá? Mas o ideal é que você não tenha tirado tanto a tinta do teu pituá, a ponto que você tenha que esfregar ele na madeira, você estraga o teu pituá, né? Mas também não pode deixar ele com tanta tinta a ponto de borrar e vazar por baixo, tá? Mas esse daí é o meio termo que cada um vai pegar de acordo com a tinta que trabalha, com o peso da mão, isso daí também influencia. O... Aí tem a Sandra falou assim, ó, boa noite, sempre arrasando na pintura. Obrigada, boa noite. Cada uma mais linda que a outra, do seu pai você leu, né? Sim. Aí a Michelle Souza falou, eita, perdi um monte, boa noite. Não esquenta, Michelle, tá? Por enquanto não estou deletando nada, vai ficar salvo, você consegue assistir o comecinho depois. Mas é bem tranquilo, eu já só fiz a parte da melancia. A Tainara falou, pronto, agora já quero assistência de melancia. É fofo, né? A Estela tá dando boa noite. Boa noite. A Dalila também dando boa noite. Boa noite. Ela falou, pode repetir o pincel que você está usando? Esse aqui é o pincel Pituá da Ceramic tamanho 6. Esse aí tem no site? Tem acho que 3 ou 4 tamanhos de Pituá no site da Ceramic, ele é bem bom. Rende bastante esse daqui, viu? E aí tem uma pergunta também, tá. Ó, a Rose. Você usa diluente? Não uso não, uso a tinta pura. Eu trabalho com a tinta PVA, né? Com a nossa linha de tinta PVA, eu uso a tinta pura, não uso diluente, não. Inclusive, nunca usei diluente. E a Pilar disse que já compartilhou. Obrigada. Ela já deu like e já compartilhou. Muito legal. Obrigada. Então, ó, vou fazendo esfumado, inclusive, aqui na escrita. Tá vendo que ele vai ficando bem delicado, né? Nada muito manchado, muito pesado. Ele faz o serviço dele daí só no fim da pintura mesmo, que é dar aquele efeito de sombreado por fora. Isso ajuda muito na profundidade e no realce da pintura depois de pronto. Aí, propositalmente, né, eu não tô trabalhando uma estampa no fundo da nossa parte central aqui, porque como já tem essa estampa da melancia e ela já chama atenção, né, nas faixas das pontas, eu acabei preferindo deixar o nosso fundo aqui neutro para não brigar, né, com muita informação. E a Cristina Godoy falando, vamos compartilhar e curtir, gente. Obrigada, Cris. Ajuda bastante. Muito, vocês não fazem ideia do quanto ajuda, viu? Deixa eu pôr mais um pouquinho de craft aqui, que faltou bem pouco. Vamos finalmente usar a caminhonete da OPA, né? Que eu usei a da LitoArt já. Agora o da OPA tava faltando. Aliás, esse daqui da OPA, ele é bem mais trabalhado. Eu acho um stencil mais chique, inclusive, que aquele da LitoArt. Mas os dois são uma fofura. Então, deixa eu aproximar aqui para vocês. Ó, tá dando para ver o esfumado, fica bem delicado, bem tranquilo. Agora, vamos encaixar o nosso stencil de caminhonete exatamente no mesmo lugar, tá? Por conta do espaço aqui, eu nem vou andar com ele. A Sandra falou que tá amando usar a tinta. Que bom, Sandra. Obrigada por dar o retorno pra gente. Fico bem feliz. Vou encaixar aqui. Então, vamos lá. Tem que encaixar bem certo aqui para eu não fazer besteira.
A Rose falou assim, ó. Quando eu crescer, eu quero pintar como você. e a Sandra falou assim, ó. Continuando. Estou amando usar suas tintas, elas são ótimas e para usar com pituar é perfeita. Muito bom mesmo. Ai, que bom. Fico super feliz. Obrigada por compartilhar com a gente, viu? Que bom. Ó, eu tirei o excesso de tinta do meu pincel Pituá no paninho mesmo. E vou pintar a caminhonete, vou dar uma quebrada aqui. Quando eu tava escolhendo as cores para fazer a melancia, né? Primeiramente, é lógico que eu pensei em fazer vermelha. Mas daí, como eu comentei com vocês, eu queria fazer um trabalho numa paleta de cores diferente para ver como é que ia ficar o resultado, né? Por conta de eu ter feito a melancia em tons de cor-de-rosa, eu vou trabalhar a nossa caminhonete de azul, que tinha que ser o azul da Prússia, né? Que eu acredito que ele vai dar um contraste legal aqui e ele vai acabar chamando a atenção. Porque como a nossa melancia, ela já tem um destaque maior por ter bastante estampa e por conta das cores, né? Ela já vai chamar atenção por si própria. Eu quero jogar um azul da Prússia aqui para dar uma quebrada nesse alegre das nossas melancias, mas ao mesmo tempo que ele não morra no meio das melancias. Então eu acredito que o azul da Prússia vai fazer o trabalho dele e vai deixar a caminhonete neutra, porém aparecendo ao mesmo tempo. Não sei se vocês conseguiram entender a minha linha de raciocínio. Mas quem quiser pode fazer a caminhonete, inclusive, com o próprio cereja. Fica legal também. Vocês podem fazer a caminhonete de cereja, quem quiser fazer uma peça monocromática e fazer o esfumado da caminhonete depois com o vermelhão, por exemplo. Fica bonito também, tá? Então, eu vou tirar o excesso aqui. Eu vou pintar toda a caminhonete de azul da Prússia e eu não vou esquentar a cabeça com a roda por enquanto, porque depois a gente vai pintar e vai acabar cobrindo, tá bom? É uma caminhonete bem delicada, ela tem vários recortes, mas não é um stencil mole, tá? É um stencil de boa para trabalhar, aparentemente. Ele é no mesmo naipe daquela placa de abóboras que eu fiz na aula dos membros. A abóbora é recortadinha assim também. E eu trabalhei ela tão tranquilo, pelo menos no caso da abóbora, que o recorte dessas faixinhas ficou certinho. E ficou um acabamento super bonito. Então, eu acredito que é o mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou pôr uma fita crepe nesses galinhos aqui da ponta, que eu acho que eu vou fazer eles com uma cor diferente. Não sei que cor ainda, mas só pra... caso eu tenha alguma ideia mirabolante no meio do caminho. E para stencil maior como esse, trabalhar com o pincel grande ajuda muito. Não entendi, mozão. Oi? O que você falou? Não, eu falei que para trabalhar com stencil que tem mais espaço para preencher como esse daqui, o pincel Pituá grande ajuda muito. Ah, sim. Você cai. Pera aí, mozão, rapidinho. Pode falar, mozão. Ó, a Ana Vale falou, a tinta da Elisa é perfeita para se trabalhar. Em stencil, tenho todos, adoro, não troco mais. Que bom, obrigada. A Juliana falou, a tinta maravilhosa, eu tenho quase todas, junto com o chanfrado, então, combinação perfeita. Obrigada. Tem mesmo, Juliana fez um... A gente tá cada vez aprendendo mais como trabalhar com a tinta, né? Sim. Tivemos alguns probleminhas, mas cada vez mais sanados já. Falamos com o fornecedor, né?
sim, a gente teve alguns problemas com o envio de alguns potinhos que vazaram. Nunca tivemos na qualidade, mas aí tivemos o problema, a forma que o correio leva. Sim, Tá? porque daí se eles brincam de bumerangue com a caixa... Deu um retorno, né? Porque para falar que a gente foi atrás desse problema, né? Ah, sim. Inclusive, a gente recebeu a amostra aqui. Muito provavelmente vai ser trocado os potinhos. E aí a gente aprendeu também como lidar com eles. Uhum. Mas que bom que tem esse retorno, né? Muito. E a... Nunca entendo boa noite, né? Boa noite. E a Juliana, já acho da Juliana eu já li, né? Ah, não, ó, a tinta maravilhosa eu tenho quase todas, junto com o chanfrado, então, combinação perfeita. A Ju adorou o chanfrado. E aí a Sandra Feliz concordou com ela. A Lúcia Canal dando boa noite pra ela. Boa noite. A Yara dá boa noite também. Boa noite. Deixa eu secar aqui. Vamos ver como é que ficou o acabamento do stencil aqui antes de continuar. Belezinha. Então, eu vou pegar aqui, vou tirar o... Cadê meu pano? Vou tirar o excesso do pincel pituar aqui no paninho. Vou pegar o preto, vou pegar o preto e eu vou fazer um esfumado na nossa caminhonete, mas eu não vou ficar presa a detalhes, porque os detalhes aqui da nossa caminhonete são vários, né? Então eu vou esfumar de uma forma geral, só para dar realmente uma... como é que eu vou dizer? Uma sombreada na nossa caminhonete, tá? Mas não precisam ficar esquentando a cabeça com os cortes, senão vocês vão acabar emendando a caminhonete de preto, tá? Então eu vou fazer o esfumado de uma forma mais geral, provavelmente no contorno aqui. E a Mariana Galvão falou que é alucinada pela sua criatividade. Ah, obrigada. Bem legal, né? Que bom. Então, ó, vou fazer o esfumado aqui. Deixa eu ver se vai rolar fazer em movimento circular. Acho que vai. A gente tenta. Então, eu vou fazendo aqui o esfumado, contornando a caminhonete. A gente tenta sempre, né, mozão? Pra quem tá chegando agora, é legal falar da promoção, né? Ah, sim, a promoção que começou hoje, né? Então, é a nossa segunda semana de promoções, né, no mês da Black Friday, tá? E a promoção que começou hoje vai até o domingo é a promoção de madeira. Todas as peças e recortes de MDF e pinos estão com 20% de desconto. É só vocês colocarem o cupom MADEIRA20 lá na hora de finalizar o carrinho, que automaticamente vocês ganham 20% de desconto. Não importa se vocês vão pagar boleto, cartão de crédito, não faz diferença, tá? Colocou o cupom, tem 20% de desconto. Além disso, a loja inteira está com 5% de desconto no pagamento do Pix. Então, se além de vocês colocarem o cupom MADEIRA20, vocês ainda pagarem no Pix, vai somar o desconto do Pix com o do cupom, tá? Então, vira até 25% no desconto da madeira. Mas esse 5% por Pix vale para a loja virtual inteira também. Qual que é essa... Tem aqui na... O quê? Essa placa, essa Tem? peça que você tá pintando? Tem, coloquei na descrição bonitinho. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Já vai dando uma iluminada. Vou aproveitar que eu tô aqui com o pincel pituar sujo de preto e... Apesar que tem a bolinha aqui, né? Mas vamos ver. Eu vou preencher a nossa roda de preto também. Tudo bem que o centro aqui vai ser de cor diferente depois, mas vamos ver o que eu faço.
repetir. Foi até bom começar aqui a caminhonete, que eu já vi que a ideia que eu tinha para fazer na escrita já vai trocar. Então, ó, pra vocês verem como tá ficando nossa caminhonete. Show de bola. Tá indo. Vou dar um pelinho aqui. Que bonita. Tá indo. A Nath falou que você vai criando vida. E vai criando vida. Ah, quanto mais a gente colocar detalhe em questão de estampa, luz, sombra, mais vida vai dando pra pintura mesmo. Daí não tem erro, porque a gente não tá trabalhando com nenhum stencil pra deixar ele chapado, né? A gente trabalha com o máximo de detalhes que a gente puder colocar para realmente dar mais vida para ele. Que fazer o stencil chapado, normalmente é só para detalhe que eu uso. O restante, o que der pra gente trabalhar uma luzinha, uma sombrinha, não tem erro, eu vou querer colocar. Agora eu vou inverter aqui, que eu vou trabalhar esses detalhes de fora. Depois eu vou iluminar nossa caminhonete. Deixa eu tirar aqui. Como mudou a ideia da cor da escrita e do detalhe aqui, eu preciso pegar a cor lá. 2 segundinhos. Olha a luna, que graça de no tapete. Boazinha, né? Então, eu ia fazer a escrita de preto. Mas se eu fizer a escrita de preto, vai ficar muito preto, né? E eu quero que continue numa pegada mais delicada na medida do possível. Então, eu vou preencher a escrita e esses 2 detalhes aqui das laterais, eu vou preencher com o cravo, tá? Depois eu atualizo aí na descrição do vídeo. Vou pegar aqui e vou trabalhar com o pituá tamanho 4. O que tem no meu pincel aqui? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Então tá bom. Pode ser de outra coisa também, quem lembrar que tinha alguma dúvida para perguntar, fique à vontade. Aqui. Então, a gente vai jogando as cores aqui, sempre pensando em equilibrar a peça. Eu achei mesmo que eu ia fazer a escrita com preto, né? Gosto bastante, acho que chama atenção. Mas no caso aqui, pelo andar da caminhonete, eu preferi dar uma alterada para a gente manter o equilíbrio da peça. Então, é bem legal ir fazendo aos poucos para vocês verem a peça crescendo aos poucos, né? E vocês vão conseguindo ter a percepção de que cor vai encaixar melhor. Eu pensei em fazer a escrita em preto e só esses detalhes das laterais em marrom. No fim vai ser trabalhado toda a volta, né? Tem uma pergunta assim pra você. Pode falar. Da Ana Maria Ferracini. Tá. Ela falou, posso substituir a cor cravo pela café com leite?
Pode, ele é mais claro, pode. O que também você pode substituir o cravo é o âmbar. Mas o café com leite dá, porque apesar do cravo sombrear o café com leite, o fundo aqui da nossa placa, ele é bem claro, então o café com leite vai aparecer super bem também. Pode sim. Chegando. A gente agradeceu. Imagina. Ó, tá vendo como dá uma equilibrada aqui na nossa pintura? Se eu fizesse de preto, vai ficar muito pesado. Vou tirar o excesso aqui no meu paninho, vou sombrear a escrita, né? Lógico, não tem erro. Deixa eu ver se vai dar certo com o mesmo pincel pitual, se eu vou ter que pegar outro. Vou fazer o escurinho aqui com o marrom, tá? Boa noite, Roseli, seja bem-vinda. Vamos ver se ele vai aparecer bem, senão eu dou uma escurecidinha. Vou fazer esse escurinho na parte de baixo das nossas letras, tá? Na metade de baixo. Vamos ver. Isso. Quero escurecer, mas sem perder o delicado dele. Isso mesmo. A Rosa Guedes está te perguntando quantas cores você tem? Porque são bem diferentes. Boa pergunta. Eu não sei. São 40? Não, 50? tem mais. Tem mais de 50, mas é uma boa pergunta. Aqui. Você olha? E a Lívia dando boa noite. Boa noite. Que ódio, ela falou. Ana Luciana tá lindo. Obrigada, Eu Ana. vou olhar aqui, porque é uma boa. A gente É uma não boa sabe de pergunta. cabeça. Eu sei que tem mais de 50, tá? Mas não sei porque ao longo, desde que a gente começou com a nossa tinta até agora, a gente sempre vai botando uma corzinha nova quando pode. Então, não sei te dizer mesmo, mas mais de 50 são. Então, aqui eu tô escurecendo uns pontinhos aleatórios, que é bem delicado, né? É só pra dar um... A gente acha que às vezes pelo detalhe ser pequeno, não Acho vai que são fazer. 56. 56? Obrigada. Às vezes a gente acha que pelo desenho ser pequeno não adianta fazer muita coisa, mas na junção faz diferença. Então acho que vale bem a pena. Não, peraí, nós somos 56. Não? 54, acho. Porque aí você tem dois grupos, né? Tenho. A sorvete está fora de estoque? De novo? Não, não tá não. Essa pecinha que cuida do estoque da loja virtual tá precisando do puxão de orelha. Então deixa eu tirar aqui e já vou mostrar pra vocês de perto. Depois você atualiza o estoque da gente. Eu vou colocar o número aqui, né? Sim, senhor. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem os detalhes. Tá? Então, só o fundo e o sombreadinho aqui já dá uma bela de uma diferença, né? Ficou bem legal. Agora eu vou trabalhar um pouco de luz aqui. Deixa eu jogar esse aqui fora. Vou pegar o outro. Vamos lá. Vou começar pela caminhonete, que é um espaço maior, e depois eu vou diminuir o tamanho para os outros pedaços. Vou pegar aqui esse pincel chato de cabo amarelo.
Ele é o tamanho 10, tá? Vou começar por ele porque os espaços aqui são maiores. Aí, à medida que eu for iluminando os outros pedacinhos, eu troco para um pincel menor. Vou usar o branco, vou de branco direto. A Sandra perguntou se você pretende trazer tinta metal para sua marca. Olha, metal eu acho que por enquanto não, viu? É uma coisa que usa tão pouco. Pelo menos eu, os vidrinhos que eu tenho assim há um tempão, porque eu não faço fundo com tinta metálica. Eu uso para algum brilho, algum detalhe, né? Então, por enquanto, eu acho que não. Mas Nunca ideia, diga né? nunca, nunca diga nunca. Mas por enquanto, não. Muita gente está gostando, ó. Lindo demais, Ah, lindo que bom. demais. Para tudo, que mais maravilhoso, que mãos maravilhosas, tudo fica lindo, que dom maravilhoso. Obrigada. A Roseli falou, ó, amei as cores dessa placa. Que bom, obrigada. Fica uma proposta diferente, né? A gente tá acostumado. Esse é um stencil de uma linha Farmhouse, né? Então a gente tá acostumado a trabalhar de uma certa forma. Mas eu acho interessante testar outras formas para ver o resultado, porque a gente nunca sabe, né? Eu já volto, tá? Tá bom. No caso aqui, a intenção com vocês é trabalhar o máximo que eu puder em pintura. Porque o que que acontece? O que que é o normal hoje em dia? O pessoal cria muito produto para decorar a peça, né? A gente tem vários tipos de produto. Tem, sei lá, tinta metal, como a Sandra falou, tem emboss, tem vários produtos, tem betume em cera, betume em pasta, sempre o pessoal tá lançando uma novidade para vender produto, né? E o que que acontece? A gente acaba comprando esses produtos e a gente usa, realmente a gente acaba usando para uma técnica ou outra. Mas a gente tem sempre que ficar buscando mais produtos. A minha intenção é realmente trabalhar o máximo que eu puder com vocês com pintura, para agregar o trabalho de vocês, porque é diferente você pegar uma caixa forrada de material, sei lá, vocês passaram betume, passaram emboss, passaram isso, passaram aquilo, e no fim vocês carregam a peça de vocês com um monte de produto, mas no fim vocês não trabalham tanto a pintura. Não sei se eu vou conseguir passar para vocês a forma que eu tô pensando, tá? E eu acho que é importante a gente ter noção da pintura para fazer o nosso trabalho, porque eu consigo entregar uma peça de qualidade, com uma pintura de qualidade, sem gastar horrores de material, entendeu? Vocês podem ver que eu tô sempre trabalhando com vocês tinta e a peça. Tinta, peça, stencil, tinta, peça. Dificilmente eu vou colocar um produto de outro mundo para usar no meio, entendeu? Eu quero priorizar com vocês pintura. Eu acho que falta muito isso. Então, é uma forma de vocês terem um trabalho de qualidade e que não gastem tanto a ponto de ter que vender uma peça super cara porque vocês gastaram em produto e não por causa da qualidade do trabalho de vocês, entendeu? Porque às vezes a gente tem que cobrar uma peça caríssimo porque gastou muito em material para a peça, sabe? E no fim a peça não tem tanto trabalho assim, se você for pensar. E no caso da pintura, vocês podem cobrar mais caro realmente, mas pelo trabalho, pela pintura de vocês, e não porque vocês ficaram gastando produto para usar na peça. Então, o que eu quero priorizar isso, eu quero priorizar isso com vocês, porque é uma coisa simples, mas que faz falta, sabe? Eu gosto de trabalhar com cor. Posso pôr um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali, mas eu acho que o legal mesmo é trabalhar com cor. Então, ó, iluminei as maiores partes aqui da nossa caminhonete, tá? Vou pegar um pincel menor. Vou pegar esse daqui, que apagou o número, mas ele deve ser o tamanho 2. E vou iluminar os pedaços menores aqui. Então, ó, vou vir aqui no detalhe da roda. Agora é realmente para dar aquele tchan. Nossa. Nossa. A porta do quarto tá trancada? A Amora vai abrir.
Deu um trovão aqui e a cachorrada morre de medo de trovão. E a hora que acontece tanto trovão quanto rojão, a Amora sai abrindo todas as portas da casa. Eu não sei o que é que passa na cabeça dela, mas ela vai abrindo todas. Nossa, todas. Todas, todas. Eu não sei o que ela pensa, mas ela só vai abrindo porta. Detalhezinho aqui em cima. Onde for muito fininho, não tem necessidade, porque vai acabar emendando. Tá? Então, é realmente onde vocês verem que dá pra jogar uma luz seca. Nossa, bastante comentário bom aí, os comentários que você fez. Ah, então fala pra mim, Musão. Vamos lá. A Leila, a Roseli primeiro falou assim, ó, amei as cores dessa placa. Obrigada. A Leila falou assim, ó, boa noite, acabei de chegar na live, esse skate da caminhonete é da OPA? Sim, os dois são da OPA. Tem tudo na descrição aqui da live, tem o link inclusive para o stencil direto lá na loja virtual, tá tudo certinho, mas trabalhei com os dois da OPA hoje. 3 que eu ainda vou usar um terceiro, né? Legal. Aí a Rosa Guedes falou, adorei o azul. Obrigada. A Maria Mara Rigo disse, ó, gostei da utilidade do papel do stencil, muito legal. Gostou, né? A Irinete falou assim, boa noite, ficou linda. Boa noite, obrigada. A Nádia falou assim, perfeito. Vou pegar o maior aqui. E aí a Rosa Guedes falou exatamente isso, simplicidade e elegância. Obrigada. E a Lilian disse, ó, tipo, fazemos scrapbook na peça, colamos um monte de coisa e não pintamos quase nada, deu risada. Não tô desmerecendo o trabalho, tá? Longe disso. O que eu quero dizer é que às vezes a gente gasta tanto em material, quando na verdade a gente consegue fazer um trabalho super de qualidade com pintura, entendeu? Mas o scrap não tem para onde você fugir, porque o scrap é trabalhar com papel. Tô falando na parte aqui da pintura em madeira, tá? O scrap não tem por onde, o scrap é literalmente papel. Aí a Marli disse, a verdade eu gosto. A Mariana Galvão falou, é isso que mais me encanta, que mais gosto de aprender com você. Que legal, obrigada. A Sandra disse, perfeito, Alice, concordo com você e por isso estou curtindo demais suas aulas. Estamos precisando desse tipo de visão mesmo. Que bom, obrigada. E aí a Amélia falou, concordo plenamente com você, Liz. Depois que conheci seus trabalhos, passei a pintar muito mais e decorar bem menos. Legal, fico feliz, viu? A Ana Maria Fiancina, é por isso que amo suas aulas. Estou aprendendo a pintar e estou muito feliz. Que bom. A Ana Maria, ela vai mandando as fotos das peças para mim, né? E é nítido de ver a evolução dela na pintura, mozão. Evidentemente eu acompanho, né? É bem legal, viu? É nítida, dá para ver nítido a evolução. Que eu tava comentando que eu tento trazer o máximo de qualidade para elas com pintura, né? Porque às vezes o pessoal compra tanto material para fazer a peça e você não vende a peça mais caro porque você teve um trabalho, vende mais caro porque você gastou muito com material para aquela peça. Então era o que eu tava explicando a hora que você saiu, entendeu? Faz sentido, né? Porque não adianta, o pessoal sempre vai querer criar um produto diferente para você comprar. E não tá errado, tá tudo certo. A gente precisa de novidade, né? Mas a gente não pode se perder do básico, né? E o básico é você pintar. E aí, vamos lá, tem muito comentário. Isso aí gerou muito comentário. Eita! Vai falando para mim enquanto eu tô iluminando aqui. A Rose falou, essa caminhonete das que vi, essa ficou a mais linda. Obrigada, que bom. A Sandra Felícia, ela falou, a pintura com stencil mostra realmente o talento e a criatividade do artesão. Legal. Nossa, a Leila falou assim, obrigada por explicar e também concordo em usar o material mais básico. Não, dá para fazer muita coisa bonita de todas as formas, entendeu? Mas eu quero focar nisso com vocês. Primeiro, porque a gente está numa situação, né, do país que a gente não pode se dar ao luxo de ficar gastando com material importado, com material muito caro. Tanto que o que eu trago para vocês na nossa loja virtual é tudo nacional, tá? E outra, se a gente puder fazer um trabalho de qualidade gastando menos, a gente pode cobrar um valor certo pelo nosso trabalho e não porque a gente ficou gastando com material, entendeu?
Dá pra gente trabalhar de muitas formas, mas eu quero defender isso com vocês porque eu acho que é uma coisa que falta e eu acho muito importante. Vou continuar com o branco aqui, só um rapidinho, mozão. Não, manda bala aí, porque tem bastante comentário, não sei se não vai estender muito, mas os comentários são muito bons. Que bom. Todo mundo concorda com você, viu? Então tá bom. Eu vou iluminar aqui a nossa escrita e os nossos detalhes, só que ao invés de fazer a luz seca, eu vou usar o nosso pincel liner. Esse aqui é o 3/0, né? Que eu trabalho bastante, porque o espaço é muito fininho, tá? Pode continuar, mozão. Vamos lá. A Lilian falou assim, você falou a verdade mesmo, nos preocupamos em enfeitar tanto sendo que esquecemos de nos aprimorar na pintura, onde realmente valoriza a peça, assim. A Juliana falou, estou adorando o stencil, não fazia quase nada com o stencil, só o básico, agora estou ficando melhor, graças a ti. A Ju comentou mesmo, fiquei bem feliz. A Ju também... A Juliana, né, também fui entregar o material para ela. A Ju... Ju não conhecia você ainda, mozão? Acho que sim. Acho que sim, né? Até troquei o branco lá. A Ju viu o mozão essa semana. Adorei a cor que você escolheu para caminhonete. Como chama esse azul? Azul da Prússia. É esse aqui, ó. Seu favorito, né? Adoro. Ele e o Cubatão são os meus dois favoritos. Tanto que o azul da Prússia, ele sombreia o Cubatão, né? Aí a Lilian falou, e esse de sombrear, né, tem até a tabela no site, pra quem não sabe. Ah, sim, pra quem não sabe, essas tintas PVAs que a gente trabalha, lá na loja virtual, se vocês forem em cima na categoria, vocês clicam lá, vai aparecer várias categorias da loja virtual, né? A última, lá embaixo, é uma tabela de fundo e sombreado que eu fiz e deixei lá, a mozão colocou, né? Sempre que vocês pintarem com a nossa tinta e tiverem alguma dúvida para fazer sombra, tem a tabelinha lá, é só vocês seguirem. É bem fácil para vocês acharem. A gente tenta facilitar ao máximo. Mas é lógico, sem perder a qualidade, né? Mas essa tabelinha aí, quem tem dúvida, ainda não pegou o esquema de saber qual é a cor que sombreia qual, tem na tabelinha lá, fica bem fácil para vocês acharem. Então, ó, coloquei risquinhos aqui no meio das letras maiores, não vou colocar na frase de baixo, que é muito pequenininho, e vou fazer um brilho aqui também nessas folhas. Tem mais comentário, Mazon? Tem bastante. Deixa eu pegar aqui, ó. A Lilian falou, devagar estou aprendendo seus vídeos, suas lives, e saber a mexer e pintar com stencil. Legal. Nani tirando boa noite, ele tá chegando agora, né? Boa noite. A Nádia falou, a gente aprende muito com a Elis. A Lilian falou, ainda para mim stencil é um bicho de 7 cabeças, mas devagar com suas aulas estou perdendo medo e quase pequenas cacas. A Ana Lúcia me falou, seus vídeos sem stencil também são ótimos, com muitos sombreados maravilhosos. Tem, adoro um sombreado. Você pinta a mão livre também, né? Pinto. O Bauer, você gosta muito. Gosto bastante. Eu tento dar uma equilibrada, porque tem gente que foge, né, do sombreado, mas eu tento acrescentar o sombreado no trabalho com stencil, então eu tento fazer uma coisa de qualidade, fácil, mas que tenha um detalhe legal, né, porque fácil por fácil, só chapado também não vejo graça, então eu tento dar uma equilibrada. Porque a gente não sabe o grau que... A gente não sabe o grau da pessoa que está assistindo, se é iniciante, se não é. Então, eu tento trazer um equilíbrio. Ó, vou pegar aqui na emenda das nossas cores. Será que eu vou usar ele? Acho que eu vou fazer ao contrário, peraí. Vou fazer o seguinte. Se eu ver que precisa, eu faço depois. Eu vou pegar e vou achar o centro. Eu até marquei aqui, mas eu acho que sumiu. Eu vou achar o centro da nossa placa. Acho que é aqui mesmo, tá certo. E aqui que deve ser... Isso, tá certo. Vou achar o centro da nossa placa. Para fazer um detalhe diferenciado aqui, se eu vejo que precisa depois, eu faço na horizontal. Eu vou pegar esse stencil, o Bakery, né, que eu usei para fazer aquela boleira de pinos em uma das nossas lives. E eu vou aproveitar a moldura dela, que é uma moldura super bonita.
que eu vou fazer? Eita. Vai dar pra falar, né? O que, mozão? Os trovões. Ah, tô vendo a Amora abrir as portas daqui a pouco. Deixa eu marcar aqui em cima. Marcar o centro para não ficar torto. Vou pegar aqui, ó, essa parte de cima da nossa moldura. Eu vou encaixar a gotinha aqui do detalhe principal. Eu vou ter que descer aqui. Aqui. Ó, a gotinha tá bem na linha central aqui, ó. Tá? Vou prender com fita. Vou isolar esse pedaço das letras aqui para não ter perigo. E eu vou isolar essa linha aqui, ó, tem que parar aqui na emenda das duas cores, tá? Então, eu já vou colocar uma fita aqui para não ter erro. Eu não quero que essa moldura ultrapasse aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. É bem bonita essa moldura. Às vezes a gente não usa o stencil para uma coisa, mas usa para outra, né? Vou pegar o preto de novo e eu vou preencher essa moldura aqui, tá? E vem. Tapioca. Ai, 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 ai. Mozão, chama a tapioca. Tapioca! Então, fiz um detalhe aqui em cima. Agora, eu vou pegar aqui na parte de baixo. Só que ao invés de fazer essa parte de cima que a gente trabalhou, eu vou fazer a parte de baixo mesmo do stencil. Então, eu vou encaixar aqui a bolinha bem no centro. Dá até pra descer um pouquinho mais. Não, não vou deixar aqui em cima, porque tem uma bela de uma borda aqui em cima. E vou fazer a mesma coisa. Vou isolar aqui pra não sujar. É como se essa moldura que a gente tá fazendo, ela passasse por trás da nossa parte do centro, tá? Vou colocar uma fita aqui. E vou... Muita calma. Vou colocar uma aqui. E o mesmo esquema, eu vou preencher com o preto. Tá vendo, ó, que dá um acabamentinho? Eu acho que eu vou colocar na divisão também. Ó, esse de listra aqui, que eu uso pra caramba, eu vou encaixar aqui no centro. Nossa, eu vou ter que emendar por causa de um pedacinho de nada. Esse daqui, normalmente, é legal vocês fazerem quando borra. Por exemplo, dá uma vazada, é uma forma de disfarçar. Aqui não vazou, mas eu tô usando como forma de acabamento. Porque como a gente tem bastante espaço na placa, às vezes eu acho que fica um pouco perdido. Então, eu gosto de colocar um detalhe. Tem alguns comentários aqui, ó. Pode falar. A Márcia falou, boa noite a todos, feliz e lindeza de trabalho. Boa noite, obrigada. A Rosemary falou lindeza. Obrigada. E a Sandra Felícia, ela falou assim, eu não sabia usar stencil,
Depois eu aprendi nas suas aulas, descobri que adoro esse tipo de técnica. Até minhas amigas já comentaram que perceberam a diferença nas minhas peças. Sim, a Sandra foi a que fez aqueles 3 quadros, mozão, do limão, da cenoura. Ela fez o trio. Era o limão, a cenoura e eu não lembro o terceiro. Mas era um trio de quadros e ficou lindo. Eu dei uma fuçada lá no seu Instagram. A diferença é gigantesca, Sandra. É bem legal de ver, viu? É como se a gente estivesse pintando e montando um quebra-cabeça, né? Um pedacinho de nada aqui que faltou. Ó, tá vendo como o acabamento fica legal aqui? Dá uma diferença no acabamento da peça? Quem não quiser pode deixar com o abacaxi. Mas eu tenho a impressão que quando fica muito espaço assim, parece que tá faltando detalhe. Os toques. Com espaço em branco. Mas é uma dica legal para vocês usarem o acabamento assim, não só nessa peça, em qualquer outra peça que vocês pegarem para trabalhar. Se você secar rápido aqui, como tá abafado, não... Tá. Será que vai chover? Ou será que vai ficar só trovejando? Que em Itu, pra chover, precisa de muito. Ah, muito. Ó, a Ritu dando boa noite. Ela falou, ai que linda. Boa noite. E a Lilian Pereira falou, está dando show. Obrigada, boa noite. Pedacinho. A Vânia perguntou, Luiz, boa noite. Qual a dica para não borrar o stencil? A dica, além do treino, é o que eu estava comentando, acho que no começo da live. A quantia de tinta é importante. Eu não posso falar para você a quantia de tinta, porque vai depender, como eu estava comentando, do tipo de tinta que você usa e do peso da sua mão também. Mas a dica que eu dou quando você for treinar é que você não deixe que você tire muito excesso de tinta e você tenha que esfregar o pincel na peça, porque não vai dar certo, você vai ficar com dor no braço e ainda vai estragar teu pincel. Mas também que não deixe com tanta tinta no pincel a ponto que ele acabe borrando e escorrendo por baixo. Então você tem que aprender a pegar o meio termo, tá? Mas isso daí é puro treino. Quanto mais você fazer, melhor você vai pegar o jeito. Vou pegar meu liner aqui. Vou só fazer um brilhinho nas 3 gotinhas aqui. Quem quiser pode pôr ganchinho para virar um porta-chave, um porta-pano de prato. Pode deixar como quadro. Quem quiser colocar, é chaton que fala, né? Tem um que ele é prata, ele imita como se fosse um rebitezinho. Eu acho uma graça, fica bonito colocar de detalhe aqui no centro também, tá? Então, feito isso, a peça de vocês está pronta. Eu não vou enfiar muito mais detalhes, senão vai acabar ficando muita coisa, tá? Vou colocar aqui de pertinho para vocês verem. Ficou muito bonita, mozão. Gostou, mozão? Uhum. Diferente essa do risco por cima, né? Ah, o acabamento? É. Ah, eu acho que é uma dica interessante. Quem não quiser pôr, não tem problema. Mas eu acho uma dica legal para... Às vezes a gente não tem muita noção do que pôr de detalhe. E aquele stencil lá é de pão, né? Eu jamais ia usar aquele stencil de pão aqui. Mas dá para aproveitar a moldura. Quem quiser, por exemplo, tiver um espaço maior na placa, pegar essa moldura e fazer aqui no contorno
do centro também. Dá para inventar bastante, mas é uma dica legal para vocês, porque a gente olha o stencil com outros olhos. Deixa eu subir aqui a O câmera. pessoal gostou. Gostou? Espetáculo, maravilhoso, ficou muito linda, parabéns, perfeito, ficou linda, amei. Aqui dá para ver legal, tá? Aí fica ao gosto de vocês a moldura, vocês podem variar a cor da caminhonete, dá para vocês brincarem bastante, mas é sempre legal mostrar as dicas para vocês, que vocês começam a olhar os stencils com outros olhos, dá para ter bastante ideia, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por terem ficado aqui com a gente mais uma vez, né? Pintando junto. E é isso. Eu vou montar o kit para pôr no site, tá? Como sempre, vai ter o kit montado para quem quiser comprar o kit para fazer em casa e quem quiser só pegar o material avulso, porque tem alguma coisa, tem também para vender. Aproveitem, a placa está na promoção, tá? Essa placa tá na promoção, o Madeira 20, e é uma placa super bonita, ela é bem grossa, dá para fazer bastante coisa legal, eu acho que fica super chique trabalhar uma peça, uma pintura numa peça de pino, chama muito mais atenção. Então, obrigada, bom restinho de segunda-feira para vocês, e se Deus quiser, quinta-feira, às 8, aqui no canal, tem mais uma live. Um beijo grande. Tchau, tchau.